Vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto, você pode colocar mais falaçãozinho. Ah, parece que isso aí foi colocando? Ana, em silêncio. Vamos compartilhar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Seja uma noite maravilhosa. Vamos entrar, o pessoal está entrando. Olha lá que legal, bacana. Pega o coraçãozinho aqui embaixo, gente, ó, e começa a compartilhar o aviãozinho. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem aí para poder participar da live, que vai ser uma live maravilhosa. Vamos lá. Obrigado. Estou aguardando aqui a minha convidada. Tá entrando. Sofia, boa noite. Oi, boa noite. Aí, tudo bem? Tudo e você? Bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Deixa eu bem? me ajeitar. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Tá me vendo e me ouvindo bem? Sim, e você? Beleza também. Vamos lá, vamos compartilhar aí para as pessoas para elas como entrarem na live e acompanhando a gente, deixar elas entrar. Beleza. Vamos lá, ajuda a compartilhar, vamos chamar o pessoal. Deixa eu fazer uma arte aqui. Espero que não caia. Vamos compartilhar, pessoal. Eu não vou nem mexer aqui, Sheila, porque se eu mexer, eu posso fazer besteira. Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Ajuda a compartilhar a live aí, pega lá no aviãozinho, manda para o máximo de pessoas que puderem. Olha, uma amiga minha acabou de entrar, é a Marcinha. Muito bom. Seja bem-vinda, Marcinha. Vamos lá. O pessoal está entrando. E aí? A minha convidada, então, né? Para quem não me conhece, eu sou a Sheila Macedo, eu sou design micropigmentadora, trabalho com estética já tem um bom tempo. E a minha convidada é a Sofia Goveto, ela é nutricionista, ela é personal organizer. Então, e o nosso tema é sobre organização, né? O que a organização faz na nossa vida. Muita coisa. Muita coisa, sem dúvida. Olá, olá, o pessoal está entrando, vamos ajudar a gente compartilhando. Beleza. Sofia, me fala aí, como é trabalhar com a organização, né? O que levou você a trabalhar com a organização e por que essa escolha, né? A Sofia tem um canal onde ela ajuda as pessoas, não somente com a parte de organização, mas também com dicas mentais, diárias, de que pode fazer mudança na nossa vida. É, exatamente. Foram uma série de coisas que aconteceram e que me levaram a mudar de rumo completamente, né? E como nós falamos aqui também sobre empreendedorismo, tem tudo a ver, porque eu Sim. sou nutricionista de formação, trabalhei 25 anos na área de alimentação coletiva, com cozinhas industriais, comerciais, hospitalares, enfim. E quando foi em 2011, eu estava cansada. Ai, eu não aguentava mais trabalhar com alimentação, porque
apesar de ser extremamente desafiador e eu ter aprendido muita coisa fora, né, da área específica da alimentação, eu cansei. Trabalhar com alimentação exige muito de nós, porque você lida com o público constantemente, né? Sim. Então, no final de 2011, eu resolvi parar e aí eu comecei a pensar, né? Falei, o que que eu vou fazer agora? Porque eu já estava trabalhando na época com consultoria, com assessoria para cozinhas de terceirização, de restaurantes, enfim, eu já tinha feito tudo o que era possível. E aí me veio a ideia de trabalhar ajudando as pessoas a organizarem as suas casas, porque isso era uma coisa que já estava em mim, né? Uhum. Eu sempre gostei de organizar, inclusive quando eu entrava para fazer assessoria e consultoria em alguma empresa, a primeira coisa que eu fazia era organizar. Organizar a documentação, organizar a área financeira, até o próprio espaço, a forma como as pessoas arquivavam as coisas, a própria cozinha em si, né? Porque Uhum. muitas vezes estavam as coisas fora do lugar. Aí eu falei, poxa vida, vou trabalhar com isso. E só que eu não tinha nenhum embasamento técnico, e na verdade eu nem sabia que isso já era uma profissão, que isso já existia, né? Eu fui para a internet e aí eu descobri que o personal organizer já era uma profissão aqui no Brasil, Sim. não muito conhecida ainda, né? Mas eu encontrei cursos para fazer, então eu fui me especializar, eu fiz uns 4 ou 5 cursos de formação, porque existem várias áreas dentro da organização que você pode se especializar. E de 2011, 2012 para cá, essa profissão, que ainda não é legalizada, mas já é bastante reconhecida pelo mercado, né? Uhum. Ela virou moda. Né? De 5 anos para cá, a gente ouve falar de organização para caramba, né? Sim. Só que nesse meio tempo, onde eu me formei, fiz tudo lá que eu precisava e que eu ia começar, que eu comecei a trabalhar e tal, aconteceram alguns problemas na minha vida pessoal e eu acabei mudando aqui para Peruíbe, aonde os meus pais já residiam desde 1984. Uhum. E aqui eu comecei a trabalhar, fiz propaganda, divulguei e tal. E um dia, numa loja aqui de Peruíbe, na Arte Livre, lá da Cris Cavalcante, eu acabei por acaso encontrando com uma representante comercial da TV Vale das Artes, né? A Pamela. E ela conversando comigo, e eu falei que eu era organizadora profissional, ela acabou me levando para a TV, para eu fazer Entendi. um quadro de organização lá. E esse quadro virou um programa. Aí eu fui convidada para ter um programa na TV que ficou 6 meses no ar, né? E depois a gente teve algumas dificuldades técnicas mesmo, com a equipe para gravar, editar e tal. Então eu resolvi partir para o YouTube. Eu já tinha um canal lá, onde eu divulgava os vídeos do programa, e aí eu fui para o YouTube. Só que quando eu entrei no YouTube, eu comecei a falar sobre desenvolvimento pessoal e Sim. como a organização faz parte do desenvolvimento pessoal, então eu juntei tudo numa coisa só. Então, no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, organização, saúde, qualidade de vida, alimentação, um monte de coisa. Então, você vê, né? A nutricionista que virou personal organizer, que virou apresentadora de TV, eu criei o programa, inclusive você era minha parceira lá, Sim, né? sim. Foi assim que a gente se conheceu e até hoje eu tô lá com a Amanda, né, fazendo as minhas unhas Sim, sim, sempre. é a nossa parceira. É. E então é assim, e hoje eu tenho então o canal no YouTube e eu estou trabalhando também com um produto de manutenção automotiva. Então eu sou mil e uma utilidades. Então você começou a, né, fez uma ação total aí na sua vida e com a organização você virou otimizadora, né, de outras pessoas. Exatamente. A organização, né, eu tenho a formação administrativa e eu uso ela completamente na minha vida. Sem a organização eu acho que não daria conta. O pessoal fica assim, eu não sei como você dá conta, né? Mãe de 3 filhas, uma pequena, super corrido. Eu vou dizer que não é Sim, fácil, é uma coisa assim muito cansativa, mas não é impossível. Desde que você comece a fazer o planejamento e a organização,
seus horários, da sua rotina, da rotina da casa, do pessoal, dos colaboradores. Eu acho que uma coisa mais bacana da organização é que você entender quem está do seu lado, né? Entender os seus colaboradores, as pessoas que você presta serviço, entender o ritmo dos teus filhos, do teu marido, da tua casa, para você poder otimizar o seu tempo com a ajuda deles, porque senão vai acabar entrando em contradição de horário aí e você acaba perdendo tempo, né? Mas você sabe que antes disso tem um passo importante, né? Que aí nós entramos na área do desenvolvimento pessoal e do autoconhecimento. É Uhum. fundamental que você saiba o que você quer. Sim, Você tem que ter um objetivo e tem que ter um foco, porque se você não tiver o objetivo, você não tem como organizar para onde você vai. exatamente. Então, né? No seu caso, você tem os seus objetivos bem definidos, né? Então você consegue ter essa clareza para saber aonde você quer chegar. E aí você consegue então fazer esse planejamento e você consegue também trazer as pessoas para perto de você para que elas caminhem junto, porque isso vai beneficiar a todos. A gente Sim, precisa tomar o cuidado de não ficar aquela pessoa maluca que acha que tem que dar conta de tudo e de que todo tudo. mundo tem que vir comigo, É né? verdade, é Porque verdade. senão a gente acaba virando uma pessoa chata e acaba, na verdade, enfiando os pés pelas mãos. Então, Exatamente, né? Tomando toda um peso nas costas e achando que as pessoas têm que ir no seu ritmo, né? E, isso. e na verdade tem que ser agradável para todos. Para todos. E o pior é que se a gente impõe um ritmo que nós mesmos não damos conta, a gente acaba se frustrando, se culpando, e aí começa a carregar o mundo nas costas, inclusive o nosso próprio mundo, achando que nós somos fracassadas ou fracassados, não importa. E aí o que acontece? Você não consegue sair do lugar, né? Então é o que eu sempre Exatamente. Você falo. fica É, patinando ali naquela situação e fica se preso, né? chicoteando, né? Exatamente, né? Automutilando. É, Porque às vezes você planeja, o que acontece muito com muita gente, é que as pessoas têm uma ideia, planeja, só que ela não consegue se organizar ali, otimizar as coisas, fazer acontecer, porque ela não tem um foco, ela não tem um objetivo traçado. Então, ela fica só galgando ali coisas, mais conhecimento e acaba virando lá uma obesidade cerebral na pessoa e ela não põe em ação, né? Ela tem que colocar em isso. ação. É, o que que acontece aí? Quando a pessoa adquire muito conhecimento, e não gera a ação, porque o conhecimento ele é mental. E quando nós focamos no conhecimento, mas nós não colocamos no papel efetivamente quais são as ações que a gente precisa traçar para conquistar aquele objetivo, nós começamos a, como você falou, ficar com obesidade mental, né? E você começa a acreditar que você não tem a capacidade, quando na verdade você está agindo em um ponto da sua personalidade que te mantém só no mental. Uhum. Então, é necessário você planejar, ter um conhecimento claro daquilo que você quer fazer, mas colocar as ações que você vai fazer para aquele foco e agir. Não só escrever, porque o papel não vai fazer nada, quem faz é você, É né? verdade. E essa coisa da ação depende muito do nosso inconsciente, que na verdade é o que habita o nosso corpo. Então, nós estamos acostumados com um determinado ritmo. E quando o nosso corpo começa a perceber que nós estamos impondo para ele um novo ritmo, ele começa a não querer fazer. Então, uma ideia legal para você conseguir efetivar as ações é todo dia você pegar um caderno, que seja uma agenda, o que você quiser, e escrever as 6 coisas que você precisa fazer no dia seguinte. Uhum. 6 coisas. Se você conseguir, e aí você escreve o que precisa fazer, e aí você numera por ordem de importância. E enquanto você não terminar a primeira, você não vai para a segunda e assim sucessivamente. Isso Sim. ajuda você a manter o foco. Essas 6 coisas, elas podem ser relativas à sua vida pessoal, porque, por exemplo, se você precisa levar um filho no médico, ou você ir no médico, né?
É uma coisa importante que tem que ser feita naquele dia. Então, você lista as 6 principais ações. Se você der conta de fazer as 6 no período da manhã, você pode tirar a tarde de folga ou então já começar novas ações, certo? E se você Sim. não conseguir dar conta das 6, você já começa o dia seguinte com 2 que ficaram pendentes e mais 4 que você vai propor para aquele dia, porque aí você mantém o foco no que você quer. Sim, você faz uma organização, né? Então, um cronograma ali diário, né? E geralmente você já programa o seu dia com o dia seguinte para otimizar isso daí. Essa é a sua Exatamente. dica. Quando você acorda e você não sabe o que você tem, você sabe, tá aqui, tá na mente, né? A gente aponta aqui, mas a mente não é aqui, né? Aqui é o cérebro, que faz a conexão com a mente, que é o nosso espírito, nossa alma, nosso ser maior, enfim. A conexão é feita aqui. Então, você larga tudo dentro da cabeça, não planeja o que você vai fazer. Quando você acorda, primeira coisa que você fala, meu Deus, o dia hoje vai ser pesado. Ai, eu não sei por onde eu começo. Então você já acorda desmotivado, você já acorda perdido, e você já acorda com aquela sensação de que você não vai dar conta, de que você não vai conseguir realizar. E tudo que nós pensamos nos primeiros minutos, quando a gente acorda, eles tomam conta do nosso dia, porque naquele momento que você acorda e começa a se movimentar e a fazer as suas coisas, né? É o período onde a gente está passando das ondas alfa e teta para a onda beta de vibração do nosso cérebro. Sim. Então, esse momento de despertar e também o momento de dormir, eles são muito importantes, porque se você coloca boas coisas naquele momento ali na sua cabeça, seu dia vai ser legal, a sua noite Vai também ser vai ser legal. diferente, né? Então, assim, porque o Exatamente. nosso corpo ele é governado pela nossa mente, né? Então você tem que mandar Sim. informações para sua mente para que você possa executar. E se você manda uma vibração negativa, o seu corpo vai entender que aquilo ali é negativo e você não tem energia para o seu dia. Então, uma dica bem bacana que eu faço diariamente, eu acordo super cedo. Então, 4h30 da manhã é o meu horário de já estar fora da cama. E aí foi assim que eu consegui otimizar o meu tempo para dar conta de tudo que eu tenho que fazer, né? E aí eu já acordo já nas primeiras horas, já dou aquela levantada, tomo um banhão ali, respiro fundo e já começo já com a oração mandando uma mentalização para o meu cérebro, para fazer a ligação espiritual ali com Deus, para fazer um excepcional dia, para fazer a coisa ser diferente. Porque se eu já começar pensando em tudo que eu vou fazer, sem fazer essa ligação, para mim vai se tornar aquela coisa muito pesada. Vai falar, meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Então, meu marido costuma dizer assim, fala assim, por que você sempre fala que dá? Dá, né? Eu falo, porque eu faço acontecer, então eu tenho que fazer acontecer. Se eu falar que não dá, meu cérebro vai entender que eu tenho uma limitação, e eu não posso colocar limite nele, né? Eu tenho que deixar ele livre. Então, é uma coisa assim que eu começo, inicio e encerro o meu dia com essa ligação para poder otimizar o corpo, né? Unir a mente, o corpo, o espírito, tudo vai funcionando legal. Isso que você está falando tem a ver com energia. Tudo no mundo, tudo no universo é energia, né? Então, a partir do momento, as nossas células são energias, tudo é energia. Então, se você mantém uma mentalização positiva, de você se automotivar e se é uma espécie de auto-hipnose isso, Uhum. aonde você gera esse sentimento dentro de você e as suas células vão começar a vibrar em alta vibração, né? E isso vai sendo emanado e você vai conseguindo formar, digamos assim, uma aura em volta de você de positividade, de coisas boas, porque você está vibrando e, consequentemente, você atrai, então, coisas boas, e eu tenho energia, e eu vou dar conta, e eu vou fazer, só gente legal vai se aproximar de mim, meu dia vai ser maravilhoso. Isso é muito, muito, muito legal. E lógico, para quem não está acostumado a fazer, não é uma coisa que vai mudar assim de um dia para o outro. Não, Mas não. se a pessoa desenvolve o hábito de É o fazer, hábito que vira uma rotina, né? isso, e ela vai sentir isso, é muito legal.
porque ela consegue ver a diferença, né? As Sim, pessoas falam assim, como é que você consegue estar sempre com um sorriso no rosto e aí você não se cansa? Eu falei, gente, eu me canso, eu sou uma pessoa normal como todo mundo. A diferença é como eu ativo isso em mim. Né? sim, Eu tenho um mentor que ele brinca sempre, ele fala, gente, eu sou normal, eu vou no banheiro, eu como, eu urino, eu defeco igual todo mundo, né? Então, exatamente. você só tem que criar um hábito, uma rotina que faça você ser diferente, porque hoje em dia as pessoas ficam procurando um mundo ideal, né? Para viver a pessoa ideal, as coisas ideais. Se não for daquele jeito, ela não faz. E não existe o mundo ideal, existe o mundo real, o que é ali dia a dia. Então você tem que sair do idealismo, né, começar a realizar as coisas no seu dia. E para isso acontecer, realmente requer todo um equilíbrio, né, espiritual, mental, com o teu corpo, com os teus projetos, o seu objetivo tem que estar, é uma engrenagem, tem que funcionar tudo direitinho. Se travar em algum momento ali, tem alguma coisa errada fora de equilíbrio, não vai dar certo. Então, mas o nosso mundo, quem faz somos Somos nós. nós. Então, isso que você está falando do mundo ideal, nós conseguimos criar dentro de nós. É claro, nada vai funcionar 100%, né? Porque nós não temos como controlar tudo, mas se nós Exato. conseguirmos controlar a nossa mente consciente, que é só um pedacinho, né? Nós temos 5% da nossa mente, é aquela mente consciente, onde nós fazemos as nossas escolhas, onde nós determinamos o que nós queremos para a nossa vida, enfim. E os outros 95% é a nossa mente subconsciente, onde estão encravadas lá as nossas crenças, nossos paradigmas e todos os sentimentos que a gente foi acumulando ao longo da vida. Só que a nossa mente subconsciente, ela é atemporal. Então, se você passar hoje por uma situação que você passou há 30 anos para trás, e aquilo traz para você uma angústia, é a mente subconsciente trazendo. Para ela não tem tempo, é como se você tivesse acabado de viver aquilo, né? Uhum. E esse 5% que nós temos na mente, que é a mente consciente, é que precisa ser treinada para dominar, digamos assim, esses 95% de uma maneira positiva, de uma maneira bem energizada e com bastante foco. E é por isso que eu digo, se conscientemente você sabe o que você quer, se você tem um objetivo, um desejo dentro de você para fazer X, Y, Z, você vai conseguir, portanto, dominar o seu subconsciente, fazer as adequações necessárias nele para você ter um dia legal, uma vida legal e criar um mundo legal, e vai dominar também o seu inconsciente, que é o seu corpício, que muitas vezes não quer levantar, sabe, quer chegar em casa e se jogar na frente Já do se sofá e jogar. ficar vendo televisão e tá assim, para o mundo que eu quero descer, mais ou menos por aí, né? É, tem muita dica bacana que a gente pode falar. Pessoal, ajuda a compartilhar aí para o pessoal para subir o nosso nível da live. Vai lá no coraçãozinho aqui, põe o dedinho lá, coloca coração aí para o Instagram entender que o assunto está valendo a pena e chamar mais pessoas para entrar. Compartilha aí com o pessoal, compartilha com 5, 6 amigos e convida para o papo aqui para a gente ficar com uma conversa bem bacana. Vamos lá, um minutinho para vocês correrem. Compartilha. Enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Eu não consigo ler tudo que vai subindo aqui, mas eu acabei de ver. A Margarete Tem acabou a de entrar Margarete, ela aí. colocou amada, eu amo o que você diz, Sofia. Nós estamos num grupo de mentoria Uhum. juntas, né? Desde o final de julho. Inclusive, foi ontem o nosso mentor, ele se saiu do grupo, né? Porque tem um tempo que o mentor fica dentro do grupo. Aliás, ele ficava assim, tipo, quase 24 horas por dia com a gente, Uhum. mas o grupo continua lá. Então, eu a conheci no grupo, ela é uma graça de pessoa e foi muito legal. Olha, eu aprendi muito, valeu muito a pena. E isso é uma coisa importante, Sheila, também é uma dica de organização. Porque quando nós fazemos cursos, nós aprendemos. Só Sim. que muitas vezes no curso você tem, porque hoje em dia é tudo pela internet, então você recebe o material, aquela coisa toda, você não tem contato com a pessoa, né? Sim. Então você aprende, conhece muita coisa. Mas quando você faz uma mentoria,
aonde a pessoa que está ali com você nas aulas ao vivo já conquistou, já viveu e tudo aquilo que ela está te ensinando, seja em que área for, do que for, você aprende muito mais, sabe? Sim, Você tem um envolvimento que é uma coisa assim maravilhosa. Então, para as pessoas que estão um pouco perdidas, né? Eu indico mentorias desde que a pessoa que está fazendo essa mentoria realmente seja uma pessoa que sabe do que está falando e que viveu e vive aquilo que está falando, senão não sim. funciona. É, você tem que ter uma pessoa ali, o teu mentor tem que te dar exemplos que ele vivenciou, que ele vivencia, né, da dificuldade que ele já passou e superou, então ele está ali para te ajudar, né? Não adianta você pegar uma pessoa vazia, né? Você vai seguir uma coisa vazia, não tem como. Você tem que ter uma Exatamente, referência, né? E aí, exatamente. nesses grupos de mentoria, você conhece muita gente bacana. Tem pessoas que estão Sim, ali só para somar na sua vida, né? Você não tem noção o quanto faz uma diferença. E muitas vezes é, eu participo de grupos de mentoria também, onde eu tenho amigos no Brasil todo, fora do país, e pessoas que a gente exatamente. está junto uma vez só no ano, né? Quando tem congresso. Agora com a pandemia a gente não está nem podendo se reunir, a gente conversa só à distância. Mas é uma ligação muito gostosa e a organização, essa amizade, esse network vai crescendo e você cresce junto com a pessoa, né? Ela só soma. Né? Tem as meninas Exatamente. aqui, a Nesca, a Tá, que faz parte de mentorias. Então é muito gostoso, né? Ver a pessoa que está ali e vai desenvolvendo com você. Com certeza. E, pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa para a Sofia? Né? Aproveita aí que ela, com essa parte da organização, ela pode dar muitas dicas, ajudar bastante. Pode perguntar que eu transmito aqui para ela. Então, uma coisa que eu acho legal de falar, até nós falamos um pouquinho. Quando vamos supor que a pessoa está falando em termos de organização de casa, tá? Porque, claro, se você quer ter uma vida organizada em todos os sentidos, a sua casa precisa ter organização. Porque uma casa totalmente bagunçada faz com que você também se sinta, você se perde, né? Sim, Mas quando você parte para essa coisa de organizar, seja a sua loja, a sua empresa, a sua vida pessoal, a sua casa, não importa o que, você precisa ter a consciência de que organização não significa perfeição e de que os lugares aonde você habita não vai dar um sentido de que existe vida ali. Tem gente exatamente. que Você entra falou uma numa... coisa do perfeccionismo, né? O Exatamente. perfeccionista, ele sofre muito, ele não consegue executar as coisas, porque qualquer coisa que saia da rotina ali dele, do projetinho dele, ele sofre, ele fica angustiado e ele transforma o ambiente muito pesado, porque Num é, caos. fica um caos, porque ele fica assim, né? Meu Deus, tiraram do lugar, fizeram assim, eu quero. Ele fica sofrendo o tempo todo. E aí ele não consegue fazer a vida dele fluir. Né? O perfeccionismo é uma tristeza. Né? Então, a pessoa que se coloca na situação perfeccionista, ela está deixando de ter uma flexibilidade com a vida, porque a gente vai ter, por mais que a gente organize as coisas, por mais que a gente faça o planejamento, foi o que você falou antes. Né? Não tem como você organizar tudo. Controlar tudo. Não tem como você simplesmente pegar e falar assim, vai ser assim hoje o meu dia. Eu lembro, tem semanas aí, eu tinha me perdido no horário das minhas aulas, não estava conseguindo dar conta por causa da minha bebê. E aí eu falei, bom, terça-feira, minha folga, eu vou lá colocar tudo em dia. Eu fiz um planejamento na minha mente. Só que eu esqueci que tudo ao meu redor não é como só gira no meu umbigo, né? E aí a minha bebê que começou a andar, caiu, bateu o dente, então foi um caos, sangue para tudo que era lado, eu tive que correr atrás de dentista, fiquei super preocupada, enfim. Resumindo, ela ficou super dengosa, manhosa, meu dia foi o dia inteiro com ela no colo. E aí eu falei, tá vendo? Isso é pra você entender, né? Que você não controla tudo, você não pode controlar, né, a vida de todas as outras pessoas. Você vai controlar ali, você pode planejar os seus horários, assim, as coisas que você vai fazer, mas você também não tem o controle das coisas, né? Não dá.
né? Não é Não, assim que funciona. Então eu falei, para, né? Tem que tirar isso da cabeça, porque você não consegue controlar tudo, né? Não dá para controlar. Você consegue otimizar tempo, ajudar a pessoa, se ajudar, mas controlar não dá, né? não E dá, aí não dá. essa coisa do perfeccionismo bateu realmente nisso que você está falando. Se você é o perfeccionista ali, sofre muito. Então, essa característica que você está falando é característica de uma das 9 personalidades que todos nós temos, né? Isso é baseado no estudo do Enneagrama. Não sei se alguém aqui que está participando já ouviu falar sobre o estudo das personalidades através do Enneagrama. Então, nós temos 9 tipos de personalidade divididos em 3 grupos. É uma mental, uma emocional e outra física. E Vai lá, Vera, neném. a Pode minha falar. mental é a minha característica maior no mental é ser perfeccionista. É. Então, ao longo da minha vida, eu sofri muito, mas eu não entendia o que estava acontecendo, né? Porque por exemplo, eu vou escrever um texto, eu reviso aquele texto 20 vezes antes de publicar, seja o Uhum. que for, né? Por quê? Porque eu não quero que tenha erro de ortografia, erro de acentuação, de pontuação, seja lá o que for. Então, assim, eu me cobro demais para não errar, principalmente quando eu vou fazer alguma coisa para o outro, né? Sim. Para os outros, né? E isso é uma característica de personalidade. E cada um, dentro da sua característica predominante, né? Se tiver se identificando com alguma coisa que eu estou falando, ou outros exemplos, mas que a pessoa entenda que ela tem essa característica, é legal dar uma paradinha e começar a pensar, né? Observar como que ela é, prestar atenção nos momentos aonde esse impulso do perfeccionismo está falando alto ali na vida dela, naquela rotina, no dia a dia dela, e começar a se questionar de onde isso vem, né? Uhum. Por que vem, né? Então, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é resultado de uma programação mental que foi desenvolvida ao longo da nossa vida, principalmente quando nós éramos crianças. Então, Sim. quando a gente para e começa a observar o porquê é que nós estamos reagindo de determinada forma, a gente começa a entender onde nós precisamos dar uma paradinha e ao invés de E mudar, reagir, né? saindo, vomitando, falando um monte de coisa, você parar, respirar, pensar e tentar responder e não reagir. Sim, você Mesmo que falou para uma isso coisa você precise tirar que o time de campo. é verdade. Porque muitas das nossas coisas são gatilhos mentais que a gente tem ali presos desde criança, né? Muitos traumas, muitos bloqueios que as pessoas têm são gerados na infância, né? São as Seja com, crenças e os paradigmas. É isso exatamente, aí. seja ali na infância com o seu pai, com a sua mãe, com o seu coleguinha, o seu amigo, o seu professor, Uhum. algum bloqueio foi criado ali e ficou na tua mente. Você, por um período, conseguiu se livrar daquilo. Chega um momento da sua vida que acontece alguma situação, dá um clique e te põe de volta na situação, né? E aí Esse você. clique aí é um subconsciente que não É, tem tempo para ele. exatamente. E aí você tem que voltar naquilo ali e tem que resolver. Você tem que entender o que está te travando, né? O porquê que está te provocando aquela situação ali, para poder achar uma solução e seguir a tua vida, porque senão você vai ficar preso, né? Naquele bloqueio ali. Então, e tudo isso que nós estamos falando, pode parecer que não, mas eu sempre falo no meu canal, inclusive, que tudo no mundo, tudo na nossa vida está interligado e conectado. Então, todas essas coisas que nós estamos falando aqui fazem parte, digamos assim, de uma organização de ideias na nossa cabeça. Uhum. Então, se você entende que você está num momento onde você está se questionando muito, poxa, como é que está a minha vida, o que está acontecendo, como é que lá, está na hora de você ir buscar reconhecimento para que você consiga se organizar internamente, o que não é uma coisa que vai acontecer num passe de mágicas, né? Mas a partir do momento que você consegue organizar os seus sentimentos e ter controle das suas emoções, entrar num nível de consciência mais legal, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma e a agir de uma outra forma. Então, por exemplo,
para pessoas que são empreendedoras, que têm uma loja, um comércio, que têm uma atividade, um prestador de serviço, não importa. Se você vive num ambiente desorganizado, essa desorganização visual, ela interfere na sua organização mental, na sua organização das ideias, porque tem o famoso, na minha bagunça eu me acho, né? Esse aí é complicado pra caramba, porque ele quer encontrar formas de justificar e ainda achar que está ali todo poderoso, né? Que a Uhum. bagunça dele é o melhor mundo que ele tem para viver, porque ali ele se acha. Então, na verdade, isso é um auto-engano, porque todo o ambiente que nós estamos, todos os lugares, influenciam na nossa energia, na nossa maneira da gente perceber as coisas. Por exemplo, quando você vai num supermercado, e aquele supermercado é lindo, todo organizado, aquela área de hortifruti é toda arrumadinha, sabe, tudo lindo. Você olha nas prateleiras assim, você vê tudo arrumadinho, o caixa sempre limpo, é uma delícia. Agora entra num mercado desorganizado para ver como Você que não vê você a hora de age, sair de lá, né? não é? Você fala, meu Então, Deus, não dá. não dá, né? Então, a gente se depara com situações no dia a dia que refletem exatamente como nós devemos prestar atenção em nós, mas a gente sabe olhar o rabo do vizinho, mas fica sentado em cima do seu. E acha que as Exato. coisas vão cair em cima da sua cabeça. Não vão. Você precisa ir buscar Tá o ficando conhecimento. meio distorcida, que eu não sei se a sua imagem aí tá, aqui não tá aparecendo. Eu tô ouvindo sua voz, mas tá ficando distorcida a imagem. Você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, te vendo e me vendo. Ah, tá. Para mim aqui tá aparecendo meio distorcido, mas eu tô conseguindo ver. Eu Ah, consigo ouvir, né? ah, nossa, que estranho, eu estou me vendo direitinho. Pronto, voltou. Parece que quando você vai mais próximo da câmera fica desfocado. Ah, tá. Então vou ficar aqui atrás. Então, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque falar do outro é muito fácil, mas a gente precisa olhar para dentro de nós e identificar quais são os pontos da nossa vida onde nós precisamos organizar para a gente poder estar melhor conosco, com o meio que está entre nós e com as pessoas. Sim, é o que você falou, né? Falar do outro, apontar, né? Com o dedinho ali é bem mais fácil. Você esquece que você está apontando um monte de dedos para você. É, Nós temos que fazer essa avaliação, né? Essa avaliação sim, conosco, com o nosso íntimo, e ver o que a com gente pode certeza. melhorar. E teve um tempo da minha vida também que eu passei horrores, assim, eu sofria muito, porque você fica preso a coisas que ficou ali no passado. E eu busquei esse equilíbrio para poder entender que realmente ali o passado é passado e a gente tem que viver o hoje, o presente aqui, porque até planejar muito para o futuro faz com que você não tome as ações para o hoje, né? Então, Se você deixar só no papel e se você não colocar o corpo para agir, não adianta planejar, você vai passar a vida inteira planejando. é. Então você tem que começar a executar. Exatamente, tem que partir para ação, porque o pessoal fala muito da lei da atração, né? E acha que, eu vou pensar positivo, tem um carro lá na minha garagem do jeito que eu quero, novinho, amanhã ela vai abrir o olho, acordar e o carro tá lá na Não, garagem. não, não, não é assim. Jamais. Tem pessoas até que tem aquela coisa de colocar. Eu vi, minha mãe fez isso, né? Eu cheguei um dia na casa da minha mãe e ela estava lá vendendo cosméticos. E aí ela pegou e eu vi na sala dela lá, ela colocou um mapa e colocou todos os objetivos que ela tinha que realizar, que ela não realizou na vida dela toda, e ela colocou os objetivos que era para ser lembrado ali todos os dias e focar. Eu falei, isso dá certo? Porque para mim, eu acho que o que funciona é você mentalizou, viu o que você quer, colocou no teu papel e eu falo, o sonho para ser realizado, você não tem que deixar ele lá na nuvem. Você tem que colocar ele mais próximo de você. Você colocou ele mais próximo, conseguiu organizar, colocou, traçou objetivo, meta, quanto tempo você vai realizar aquilo ali, você consegue chamar para ação, né? E já começar a colocar em prática e fazer acontecer. Porque se você só deixar longe,
amanhã eu faço, quando der eu faço, quando me ajudarem eu faço, né? E vai só empurrando. E é por isso que muita gente colhe os seus frutos rápidos e outros ficam só olhando do vizinho, né? Mas o que a sua mãe fez não está de todo errado. Só que, por Sim, exemplo, eu escrevo os meus objetivos diariamente de manhã antes de começar o meu trabalho. Você mantém o foco naquilo que você quer. Escrevendo, você está com aquilo sempre na sim. mente, Ela ouvindo. colocou daquela forma visual. Para ela ficou Não, mais tudo fácil. bem. Ela É, estava lendo, mas é é, importante escrever, porque a escrita mantém as nossas conexões neurais em atividade e vão criando os vínculos realmente dos neurônios fazendo essas conexões. Então, escrever é muito importante, não adianta só você pensar, é muito bom. Para quem achar a dica legal, é um caminho. Porém, você escreve os seus objetivos e parte para a ação através das metas de como você vai conseguir aquilo e para as ações. Porque você pode ter o carro na garagem, só que para você ter o carro na garagem, você vai escrever, você vai pensar nele, mas você vai passar a maior parte do seu dia agindo para buscar aquele objetivo. A sim. ação é fundamental, então a mentalização é importante, a vibração daquele desejo seu já conquistado, você sentir como aquilo é seu, porque você vibra, você atrai, mas você tem que agir. Achar que só ficar olhando para cima, Não vai cair pensando, do céu. vai cair. Desculpa, porque tem muita gente que acredita nessa coisa, até em função daquele livro e documentário Segredo, né? Sim, Ai, que você precisa e tal. Não, gente, existe muito mais por trás daquilo. Infelizmente, a Rhonda Byrne, naquele livro, naquele vídeo, ela não contou qual é a realidade por trás daquilo, virou um best-seller, virou um blá 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 danado. Daquela época para cá, muita coisa já aconteceu nessa área, sim. né, das universais e tal, mas com certeza não vai cair nada na cabeça. Ou você age, vai atrás e faz a coisa no dia a dia, ou então pode sentar e esperar bastante. Vai ficar ali sentado mesmo, Vai, né? Vai ficar com o bumbum quadrado, né? vai. Porque não cai do céu, né? Não cai do céu. Não, Ou então ficar esperando o tempo que Deus der, né? Deus também, ele te deu o livre-arbítrio para que você tem corra nada a ver atrás das comigo. suas, tem nada a ver com Deus, né? Ele te deu o Nada a ver comigo. livre-arbítrio e ele falou: corre atrás, eu vou te dar o quê? Eu vou te dar energia, eu vou te dar vitalidade, eu vou te dar a vida, eu vou te dar a saúde, eu te dei seus Isso aí membros, mesmo. ele te deu a vida. Então, assim, Então, vai lá, corre atrás isso do aí seu que você está objetivo. falando é muito legal, porque diz, né, na Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Sim, Deus. Mas Deus não existe. Deus não existe na terceira dimensão. Deus não é uma pessoa, um velho de barba branca sentado num trono é de verdade. ouro. Não. O que significa a imagem e semelhança de Deus? Significa que ele nos deu a vitalidade, ele nos deu a Sim, energia. Essa imagem e semelhança de Deus, nós temos esse poder de Deus, nós somos centelhas divinas, sim, não somos é? as centelhas Então, divinas e nós é aquela coisa, né? Nós fomos feitos, na Bíblia está lá escrito, nós fomos feitos do barro. O barro, a terra, Deus podia ter criado de qualquer outro lugar. Ele criou de onde? Da terra que produz, né? Que é mas fértil. Então, assim, mas é aquela coisa da energia. ele não criou de um cimento lá que vai secar e vai ficar. Ele criou da terra que produz. Você não vai, se você jogar uma semente lá e não cuidar daquela terra, ela não vai criar. Ela vai até crescer, mas ela não vai gerar um bom fruto. Ela vai atrofiar num período lá da vida dela. Então, para você fazer a sua vida acontecer, você tem que semear assim, você tem que cuidar da sua terra, você tem que cuidar da sua sementinha, do seu frutinho, é diário para que você possa colher esse fruto. E nós somos a imagem, a semelhança, como você diz, está lá, é bíblico, né? E nós temos todo o poder de Deus, está dentro de nós, é só querer, né? Nós É, somos chamados deixa para ele ação. quieto lá. Então não adianta, eu escuto muito, se Deus quiser eu faço. Eu falei, meu Deus, eu fico imaginando Deus assim, ó, olhando e falando, será que ela está esperando aparecer na frente dela para realizar, É, né? Então, eu lembro sempre da Zíbia Gaspareto, lá do Gaspareto, ele, numa das mensagens, falando que
Ele faleceu uma senhora e ela ficou sentada lá e todo mundo falando, vai, a senhora tem que seguir, né? Tem que seguir o seu caminho. Ela falou, não, vou ficar esperando Deus vir me buscar. Ele falou, mas Deus não vai vir aqui buscar a senhora. Falou assim, vai, ele vai ter que vir me buscar a vida inteira. Eu fiz tudo mediante a vontade dele, ele vai ter que vir me buscar. Ela falou, não, Deus não vai vir aqui, né? Buscar você. Você tem que ter atitude, né? As suas ações vão fazer com que você chegue até ele. Tem um ditado que diz assim: primeiro você escolhe e depois você colhe. Ou seja, você é obrigado a colher aquilo que você plantou, você escolheu alguma coisa através do seu livre-arbítrio e você colocou toda a sua energia Ah, a e neném você que tá coloca abrindo. toda a sua energia e a semelhança que nós temos desse poder de Deus em busca daquilo. É o seu livre-arbítrio. Se você quiser Sim. ficar todo dia sentado vendo televisão em casa sem fazer nada, ali na frente você vai colher o que você escolheu ali atrás. E Então assim é na vida aquela vai. uma super dica aí para noite, né? O que você está plantando? Como que você vai colher, né? O que você está plantando? Então, cuidar das Exatamente. suas sementes, do seu terreno, do seu quintal ali, dá para ter a sua colheita, né? É, E não adianta você plantar uma manga e querer colher abacate, né? Você vai colher o que você plantou. Então, você tem que tomar a sua ação. É que você falou, ficar ali na frente da TV não vai te trazer uma vitória. Realmente vai encontrar muita coisa na TV que não vai te levar a nada, né? a nada. A nada. E também uma outra coisa, quando nós percebemos na nossa vida que nós não estamos satisfeitos com o resultado que a gente teve até aquele momento da reflexão, né? Significa que você, com o conhecimento que você tem e com a personalidade que você desenvolveu ao longo desse tempo, você já conquistou tudo aquilo que você era capaz de conquistar. Então, se você quer conquistar coisas novas, é importante que você adquira novos conhecimentos para que você obtenha novos resultados. Sim, E isso está diretamente ligado com o autoconhecimento, porque para você conseguir, primeiro, definir o que você quer, porque tem muita gente que não sabe nem o que quer, né? é E verdade. para você buscar novos caminhos, você tem que agregar novos conhecimentos. Isso é uma coisa que não tem como fugir. E para agregar novos conhecimentos, você vai precisar mudar-se, porque afinal de contas, poxa, se até agora eu estou no mesmo lugar, eu patino, patino, parece que eu estou dando volta, né? Eu volto sempre no mesmo lugar, eu conquisto, perco, ou quando eu estou naquela coisa assim, significa que você já usou tudo o que você sabia. Então, você precisa saber mais de si, agregar outros conhecimentos, e isso é uma coisa que hoje está muito na moda se falar, que é a tal da expansão da consciência. Expansão da consciência nada mais é do que você se conhecer para poder se mudar, gerar novos resultados e, consequentemente, ajudar a mudar o mundo e Sim, enxergar ajudar o outras mundo de uma pessoas. forma diferente, É. Então tá? aí cai naquela coisa do copo, né? Se o seu copo ele já encheu, já está no topo ali, está na hora de você transbordar, levar isso para pessoas, para ele esvaziar e você começar a encher ele novamente, porque senão vai cair de novo naquela rodinha que a gente falou lá de obesidade mental, que você fica só absorvendo coisa, você não coloca em ação, vai ficar patinando naquilo. Então, o bacana é de você buscou seu conhecimento, né, se achou ali, viu que dá para você passar adiante, levar isso para alguém, vai lá e transborda. Né? Você tem que ser um rio que flui. Vai lá e transborda, porque você vai abrir a boca e vai ajudar pessoas. Enfim, para você, através da ligação espiritual ali, você colher mais, né, direto na fonte ali o seu conhecimento e ir mudando, porque senão você vai ficar estagnado a vida inteira na mesma situação. Só que tem uma coisa muito importante aí. Conhecimento não significa mudança. É o que a gente Exato. começou a falar lá no começo. Você pode encher o seu copo de conhecimento e não tomar nenhuma atitude na sua vida e continuar sendo a mesma pessoa, só que com muito conhecimento. Exatamente. Você só é uma Conhecimento, pessoa que tem mais mais conhecimento, mais conhecimento. um.
Não colocou Então, isso nada também é na uma mudança. característica de uma outra personalidade do enneagrama, tá? Mas é assim, conhecimento é diferente de sabedoria e de Uhum. entendimento. Então, quando você adquire conhecimento, para ação daquilo que você está conhecendo, aí você desenvolve o aprendizado. E quando você aprende porque você faz, você gera entendimento. Então, Sim, quando você tem o entendimento, aí você começou a transformar a sua vida. Porque sim. só ficar acumulando conhecimento, por mais que você passe o conhecimento para os outros, mas não gere nenhum resultado na sua vida, que diacho de conhecimento é esse que você fica É, só na teoria e não tem a prática? exatamente. Entendeu? Então, quando a pessoa vê que ela está lotada de conhecimento e ela não consegue fazer nada com isso, ela precisa aprender a mudar o copo, entendeu? Porque aí ela vai adequar o copo que seria ela, certo? Ela vai crescer, aí esse conhecimento vai virar entendimento, aí ele começa a transbordar e aí ela vai ter condições de ajudar outras pessoas. Eu sempre Sim. falo também no meu canal que eu estou nesse processo, porque o processo de desenvolvimento pessoal, ele é longo, não é um botão que você aperta e de um dia para o outro Dá um está tudo clique. resolvido, né? Você passa a vida Não, inteira se você conhecendo, não né? reseta, né? Não é assim. Você não vai lá, Não, reseta e não. começa tudo de novo. Ia ser tão bom se fosse, mas não é. Aí, o que que acontece? Quando você começa a colocar as coisas em prática, e também você não consegue colocar tudo em prática de uma vez, porque senão você entra naquela do chicote, autocobrança, autocobrança, né? Você vai percebendo que com o tempo você vai mudando atitudes, porque você está agindo diferente, porque você realmente está aprendendo, né? Então, eu estou nesse processo. Tem coisas que eu aprendo com facilidade e tem outras coisas que é mais complicado aprender. E é justamente onde a gente tem aquela característica da personalidade mais cravada lá no subconsciente, que são justamente os pontos principais que a gente precisa tomar cuidado e se conhecer para poder transformar isso e conseguir novos resultados lá na frente. Caramba, bacana, né? Nossa, Tá? ó, vai papo, viu? Aqui, vai papo. Vai. Tem muito assunto. Você vê uma coisa, a gente começou ali falando sobre a parte de organização e a gente já está trabalhando aí toda uma parte mental, né, de autoconhecimento e que sem o autoconhecimento, sem essa mudança, vai chegar um momento da sua vida que você vai ficar com vazio, né? Você trava. Todo mundo trava. Quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você sai de um ciclo vicioso e entra num círculo virtuoso. Você pode Uhum, até voltar a cometer alguns erros ou fazer algumas escolhas não muito adequadas, porque é um aprendizado, mas você sente que você está evoluindo. Agora, quando você fala, esse negócio, para que isso? Autoconhecimento, papo furado, se isso aí funcionasse. Então, você está escolhendo se manter preso dentro do seu mundinho. E é uma sim. escolha. E quando você chegar numa determinada idade, seja ela qual for, principalmente naquela idade onde você já não tem mais muita condição assim, ou até vontade de fazer alguma coisa, você vai se arrepender por tudo que você deixou de fazer. É verdade. É uma escolha, é um direito de cada um, né? E tudo bem, cada um faz as suas escolhas e vai arcar com as suas consequências, que você falou. Vai chegar um momento da sua vida que você vai falar, meu, pô, eu perdi tanto tempo aí, eu podia ter resolvido isso lá atrás, ter, né, vivido de uma Exatamente. forma diferente. É Então, isso aí, tá? tem assunto aí para Agora, mais assim. Eu vou perguntar ao tem. pessoal aqui se eles querem fazer alguma pergunta, né? Que senão a gente vai a noite adentro aqui. Olha, mais uma amiga minha, Entrou a Roseli, a Rosela. É, a Roselai, é do é. colegial. Olha que bacana. Que legal, Zelai, um beijo para você. Vamos lá. Deve ter passado outras aí, é que eu não tô conseguindo olhar, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha ali. Isso é muito bacana. É o pessoal interagindo, né? É. Vamos lá, coloca Nossa, o. Circula lá o nosso coraçãozinho, põe um coraçãozinho, dá uma curtida aí. O assunto foi bacana. A gente pode mas até deixa aí. marcar outras lives, porque tem muitos outros assuntos aí. O pessoal pode mandar a sugestão do que eles querem que a gente fale. E a gente tem É, muita coisa para abrir.
E tem só uma coisa importante, mas eu não vou explicar, mas só de falar as pessoas já vão, né, assim, se atentar. Uhum. Organização financeira, tá? A organização financeira está ligada diretamente com a sua conquista de riqueza, É, seja riqueza para você o que for. Ganhar 5 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês, não importa o que, aquilo que te uhum. faz confortável, né? Sim, Se você não sabe o quanto entra de dinheiro por mês para você e o quanto você gasta de dinheiro por mês e no que você gasta, você jamais vai conseguir alcançar o sim, sucesso financeiro. Porque muitas vezes nós temos torneiras abertas nas nossas saídas que se a gente não parar, colocar no papel, de preferência escrevendo, mas se quiser fazer uma planilha no Excel ou algum programa, enfim, você tem que enxergar o que entra e o que sai, sim, certo? você tem que Isso fazer esse seja na sua controle da vida, sua receita, né? Do seja seu na vida crédito, dos seus pessoal, débitos, para que isso. você consiga ali ter um controle, uma emoção, né? Fazer o Senão não controle vai mental. funcionar, Não vai funcionar. tá? Senão você E vai outra gastar mais coisa, do que entra e não vai ter fluxo de nada. Aí você fala, meu é, Deus, porque tem pessoas que já gastou antes de reganhar, né? Então ela já. então, e aí vai um outro detalhe. Isso tem que ser na vida pessoal e na vida de quem é empresário, de quem é Sim, empreendedor, tá? Não interessa o tamanho do negócio que você tem. Você pode fazer brigadeiro em casa. Se você não souber o quanto você gasta em tudo, até na gasolina que você gasta para ir até o lugar onde você vai vender o sim. brigadeiro, não importa o quê, e o quanto você ganha, você nunca vai conseguir enxergar. E outra dica também fundamental. Nunca, pessoal, nunca, nunca, jamais misture o seu dinheiro pessoal com o seu Verdade. dinheiro da Da empresa. empresa. Se você tem uma empresa, você tem que tirar um prolabore para você. É de mil É. reais, a empresa tem condições de Sim, dispor reais por mês para você pagar as suas contas. Ah, não, eu estou começando um negócio agora, então você tem que ter ciência que se você mexer no caixa da empresa para os seus gastos pessoais, você vai vai virar falir a uma sua empresa bola, vai virar uma a bolinha de tudo. neve e você vai entrar Ah, em vai falir, falência. Você tem que ter vai esse falir. controle, tem que ter. Isso, tá É, bom? despesas da empresa, né, lucros da empresa é uma coisa e o seu pessoal é outra. Você tem que fazer planilhas diferentes, fazer organização diferente para que você consiga administrar. E senão também você também vai comer bola em data de pagamento e vai acabar pagando com juros. Isso daí você faz com que é a falta da sua organização que vai fazer com que você não cresça, né? A Porque minha você vai palavra. começar só ter despesas. Então você não vê o lucro. Então, se você se organiza, você consegue fazer do jeito que a Sofia está falando na planilha, você consegue saber exatamente as suas datas de pagamento, dos seus fornecedores, o que você precisa fazer de compras para o seu estabelecimento, quando fazer. Você pode, porque seja qual for o seu negócio, seja ele pequenininho, médio ou grande. Se for então grande, você tem que ter um Exatamente. controle maior daquilo. Então, eu falo, para você ter resultados, colher resultados, você não pode fazer meia boca. O que você fizer meia boca, você vai receber meia boca. Né? Você tem que fazer aquilo bem feito e tem que se dedicar. Se você ainda está pequenininho, você vai ter que se organizar pequeno para ir crescendo. Se você já tem uma empresa de médio, grande porte, você vai ter alguém que faça para você, mas mesmo assim você tem que bater os seus olhos ali e tem que acompanhar. Diz o ditado que o, as coisas só Dado seus olhos com acontecem o olhar do dono. exatamente. Se o dono, se ele não ficar ali ativo, vai passar, você vai comer bola, você vai ter desfalque e por aí em diante. E outra coisa, tem que ficar sempre atento ao seu capital de giro, porque a empresa precisa ter um capital de giro para poder ir pagando as contas, para o dinheiro que roda no caixa Uhum. no caixa, no fluxo de caixa da empresa, Sim, certo? Então é assim, se você compra material e paga à vista e cobra do seu cliente em 3 vezes sem juros, daqui a alguns meses você não vai mais ter capital de giro para sim. funcionar a empresa, porque você está comprando à vista e recebendo a prazo.
né? Então, são dicas simples que você consegue encontrar isso na internet com facilidade e tudo mais, mas que se a pessoa não ficar de olho ali, por falta de organização e planejamento, ela acaba tendo uma grande ideia e falindo um negócio simplesmente porque ela não soube realmente administrar. É verdade. É, Tá é bom? verdade. Bom, gente, eu acho que o nosso papo aqui foi super válido, né? Foi super valioso. Quem quiser mais informações, é só chamar a Sofia. Então, a Sofia Goveto tem os canais dela, ela vai dizer aqui para vocês quais são. Se vocês quiserem, né, me chamar também no direct, bater o papo, a gente pode bater o papo, vai ser super bacana. E mandem dicas, né? Mande sugestões do que vocês querem que fale mais, que a gente vai montar outras lives aqui para ir ajudando da forma que a gente pode, dentro do nosso planejamento, da nossa organização diário aqui também. Exatamente. Não é? Bom, pessoal, eu agradeço, Sheila, muito, muito, muito. É sempre gostoso a gente conversar e poder passar um pouquinho do que a gente sabe, né? Sim, Tem um outro ditado que diz que às vezes uma colher do que você sabe é um prato cheio para quem não sabe nada a respeito daquele assunto, porque é ignorância e ignorância é simplesmente falta de conhecimento sobre um determinado assunto. Eu sou sim, ignorante em um mundo de coisa, mas em outras eu conheço um pouquinho, então dá para compartilhar isso, né? é E vocês verdade. podem me seguir no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Sofia Golfeto, no Instagram também é Sofia Golfeto. Eu trabalho com aconselhamento, então quem quiser conversar comigo aqui pela internet, a gente faz conversas, porque muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar. Existem determinadas coisas que às vezes a gente tem medo até de falar para alguém, porque você não sabe qual é o tamanho da cacetada que vem do lado de lá, né? Sim. Então, esse meu trabalho de aconselhamento é como se eu fosse mesmo uma pessoa para ouvir o outro e tentar, de alguma forma, com aquilo que eu conheço e entendo das coisas, ajudar a pessoa a buscar um caminho para encontrar um equilíbrio, seja lá na área que for da sua vida. Também faço sobre organização, se a pessoa quiser conversar comigo sobre organização, sobre alimentação também, apesar de eu não exercer mais a profissão, né? A nutrição Mas está em ainda mim, tem, está em você, então sim, tem tá? muito que ajudar. Com certeza. E eu trabalho também com as etiquetas da Pixima, que inclusive a Sheila é uma parceira do projeto. Então, quem tem a etiqueta da Pixima no carro, lá no salão da Sheila, tem 10% de desconto. É Isso só aí, ir lá, é pessoal. só procurar a etiqueta comigo. Lá no meu canal tem alguns vídeos falando sobre ela. E depois, se já não for cliente da Sheila, ir lá, né? Porque tem qualidade e tem desconto também. Tá vendo só que beleza? Tudo num lugar só, né? Exatamente. Bacana. Eu vou tirar os comentários aqui, vou tirar uma fotinha nossa para a gente Nossa, poder. mais uma amiga Ó, lá minha. tem a Rita aí também. Nossa, a Rita Scarpato. Eu trabalhei com ela numa empresa chamada Arte Alimentação. Rita, um beijo. Nossa, faz muito tempo que eu não a vejo. Que legal. Nossa, estou emocionada, gente. Obrigada, muito grata mesmo. Eu vou tirar aqui uma fotinha da gente. Vamos lá. Vou tirar. Ei, Peraí. Oi? oi. Opa. Olha o X. Ih, Cadê você? você bate no lugar errado. Quem Por sabe isso eu faz nem ao mexo. vivo. Foi. Muito bom. Gratidão para todos que estavam aqui Legal. presentes. Gente, eu vou abrir aqui novamente. Obrigado. Então, é muito bom ter todos vocês, novas pessoas. Me segue aí no Instagram, acompanha, tem muita dica também. Tem o trabalho com as sobrancelhas, tem dicas de pele, tem dicas de como vocês cuidarem no dia a dia. Quem não estiver aqui em Peruíbe, quem quiser vir conhecer o trabalho, é só vir visitar também a Sofia e aproveitar conhecer o estúdio. Vou amar. Vem todo mundo, Roselai, Rita, nem lembro, uma Margarete, fora outros que eu nem vi, eu acho. Então tá bom, uma boa noite, que todos tenham uma boa noite aí, que Deus abençoe.
e até a próxima, né? Foi muito bom. Obrigado, Sofia. Valeu, eu que agradeço. Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Gratidão. Beijo, tchau. 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 Vamos lá.